Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo eu vou fazer uma análise da vitória colorada sobre a Ferroviária 3-1 no interior de São Paulo. Dados, números e claro, tática e lógico, a minha opinião sobre este duelo, sobre esse triunfo colorado. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, a casa do futebol goiano aqui na internet. Deixe o seu like, a sua participação é sempre muito bem-vinda também. Fique à vontade para fazer o seu comentário. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever. Rumo aos 11 mil inscritos, está caminhando o Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias, calçados e muito mais. A loja física fica ali ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. No Instagram, @Lutei Magazine. E o WhatsApp é o 99402-7562. Não falta maneiras para você ter o seu contato com a Lutei Magazine. Ferroviária 1, Vila Nova 3, jogo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a segunda vitória do Vila fora de casa. Havia vencido o Atlético e agora vence a equipe da Ferroviária, a primeira fora de casa sob o comando do técnico Luizinho Lopes. Segunda vitória consecutiva do Vila, havia ganho do Atlético na 14ª rodada, agora bateu a equipe da Ferroviária na 16ª rodada. Vamos ver como ficou aqui a tabela do campeonato, ainda não encerrada nessa 15ª rodada, mas o Vila subiu bastante dentro da tabela. Olha só, o Vila com essa vitória subiu para a 7ª colocação. O Vila começou a rodada em 12º, entrou em campo em 12º, né, pois havia sido ultrapassado por algumas equipes, mas com essa vitória o Vila subiu para a 7ª colocação, 22 pontos conquistados. Ainda pode perder uma colocação para a Chapecoense, né? O Vila pode perder posição para a Chapecoense e pode perder posição também para a equipe do América. Os dois ainda vão jogar nesta rodada, mas já é definido que o Vila termine essa rodada entre os 10 primeiros, ou seja, na primeira página da tabela. Agora vamos conferir os principais números deste jogo lá na cidade de Araraquara, a bela cidade de Araraquara. Posse de bola, a Ferroviária teve muito mais, né? Até pela ideia de jogo, 60% para a Ferroviária, 40% para o Vila. Finalizações, 16 da Ferroviária, 3 na direção do gol. Olha esse índice do Vila, 15 finalizações, 9 na direção do gol. A Ferroviária trocou 510 passes, 86% de aproveitamento. O Vila Nova trocou 340 passes, 78% de aproveitamento. Cruzamentos, 32 da Ferroviária, abusou desse tipo de jogada, 8 corretos. 19 do Vila, 7 corretos. Lançamentos, 53 da Ferroviária, 35 certos, 50 do Vila, 14 certos, um número baixo, né, nessa bola longa do Vila. Desarmes, 14 da Ferroviária, 16 do Vila, um ótimo número de desarmes do time do técnico Luizinho Lopes. E escanteios, 7 para a Ferroviária, 8 para a equipe do Vila Nova. Agora vamos conferir a formação que o técnico Luizinho Lopes usou, né, durante os mais de 100 minutos de jogo entre Ferroviária e Vila Nova. Aqui está a escalação colorada, com House no gol, Elias na direita, o Everton que fez gol e tomou cartão amarelo, tá aí a bolinha e o cartãozinho, Pagnussá e o Igor na lateral esquerda. João Vieira, Igor Henrique deu lugar ao Juan Ribeiro e o Dodô, que fez o segundo gol do Vila, substituído pelo Ralf. Lá na frente o Bruno Xavier, que deu vaga ao Todinho que marcou o terceiro gol do Vila, André Luiz, substituído pelo Gustavo Pajé, e o Parede, substituído pelo Vinícius Paiva. O Vila num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, como vocês preferirem, do técnico Luizinho Lopes. Agora vamos falar do jogo em si. Gostei do início do Vila, não só pelo gol, mas o Vila chegou outras vezes, né, ali nos primeiros 5, 6 minutos. O Vila fez o gol e ainda teve uma outra bola, um contra-ataque que o Vila saiu pela direita, mas não conseguiu centrar o passe, né, com qualidade. Mas no escanteio, quase que o Thiago Pagnussá e o Everton fazem uma jogada parecida com a do gol. Depois o Vila ainda teve
Uma outra bola que o Vila conseguiu escapar pelo lado esquerdo, mas também não conseguiu executar o contra-ataque com qualidade. Acabou no momento em que o Vila estava no campo de ataque, até numa cobrança de escanteio, a bola volta no João Vieira, ele erra o passe, e aí no contra-ataque o Vila toma o gol de empate, né? Foi um 4-2 ali, o Carlão, que é muito oportunista. Os times goianos poderiam ficar de olho nesse jogador, sabe? Imagino que a concorrência vai ser grande, mas não custa tentar, né? Um atacante que tem mostrado muita eficiência ao longo dessa temporada de 2025. Ele empatou o jogo. Aí o Vila deu uma desestabilizada, o gol balançou o Vila por alguns minutos, a Ferroviária finalizando muito de fora da área, finalizou com o Albano, né, finalizou por mais de uma vez ali de fora da área. Depois o Vila foi estabilizando de novo, por muito pouco o Vila não fez o segundo, uma finalização do Dodô, o goleiro Denis Júnior fez uma boa defesa. O Igor Henrique, num lance quase sem querer, acabou cabeceando uma bola que pingou em cima do travessão, né? Um lance muito raro da gente ver no futebol, mas o Vila já deu uma equilibrada boa ali na reta final do primeiro tempo. Quando veio o segundo tempo, aí o jogo já ficou muito, assim, um desenho que já era predominante no primeiro tempo, mas ele ficou explícito no segundo tempo. O Vila marcando bem mais baixo, mas tendo a oportunidade do contra-ataque. Então a Ferroviária vinha saindo para cima, o Vila finalizou uma boa bola com o Bruno Xavier ali no início do segundo tempo, que o Denis pegou. Depois teve o lance do pênalti, a bola para mim pegou mesmo no braço do defensor da Ferroviária. Eu não imaginei que o Dodô bateria, sabe? Eu achei que ele estava fazendo aquela tática muito usada recentemente, que o cara fica segurando a bola para vir outra e bater, né? Mas no meio de vários jogadores experientes, acabou que ele foi lá, bateu. Denis Júnior ainda tocou na bola, mas ela entrou 2-1 para o Vila. E aí a Ferroviária partiu para o sufoco. Depois, até os 40 minutos, 35, eu achei que o Vila suportou bem. Depois eu achei que o Vila baixou demais a sua linha, praticamente jogando dentro da sua área, né, defendendo a sua área. Ainda assim o Vila teve um contra-ataque para matar o jogo, que o André Luiz serviu. O Bruno Xavier não pode perder um gol como aquele, né? Num momento em que o Vila está buscando uma reascensão, o Bruno acabou desperdiçando uma chance claríssima de fazer o terceiro, ali seria para sacramentar a vitória, e aí o Vila tomou uma pressão muito grande nos minutos finais, com o jogo praticamente dentro da sua grande área, mas num contra-ataque, né, o Todinho até deu sorte, porque ele tinha errado o passe, mas a bola voltou para ele, ele livrou-se do goleiro e fez o terceiro gol do Vila, 3-1. Isso aqui é um resumo de melhores momentos narrados, né, vamos dizer assim. Mas vamos falar aqui das qualidades e das dificuldades do time do técnico Luizinho Lopes. Primeiro, achei que o Vila se posicionou muito bem para o contra-ataque. Porque contra o Atlético, por exemplo, no primeiro tempo, foi um jogo que o Vila ficou mais atrás, esperando o Atlético, mas o Vila não tinha contra-ataque, só se defendia. Hoje não. Hoje eu vi um Vila hoje, pela primeira vez nesses 4 jogos do Luizinho até agora, né? Foi a primeira vez que eu vi um time parecido com o do Luizinho de 2024, hoje. Eu já vi uma equipe muito mais... lógico que o trabalho vai acontecendo, vai se desenvolvendo, mas hoje eu já vi um Vila muito mais próximo daquele de 2024, quando era comandado pelo Luizinho. A equipe marcou um pouco melhor, a única coisa que eu achei que o Vila correu riscos, primeiro na saída de bola. O Vila errou esse tipo de jogada, principalmente no primeiro tempo, errando na saída de bola muito próximo da sua área, inclusive toma o gol assim. E achei que baixou demais a linha na reta final. Poderia ter marcado baixo, mas na altura que já estava. Não precisava entrar para dentro da grande área, porque aí você fica muito refém daqueles bate-rebate. Pode tomar um gol num lance daquele, mesmo sem o adversário conseguir criar. Ele joga na área e vê o que vira. E o Vila correu alguns riscos nesse momento. Mas, de um modo geral, o Vila marcou bem. E hoje o Vila conseguiu ter contra-ataque. O Vila poderia ter definido o jogo já no primeiro contra-ataque, aquele do Bruno Xavier, mas acabou definindo no segundo. O contra-ataque mais limpo, né, assim, mais claro. No primeiro tempo o Vila também conseguiu sair em 2 contra-ataques interessantes. Então eu já achei que a estratégia funcionou um pouco melhor. Ficou bem clara. E algumas situações positivas. Gostei do Igor na lateral esquerda, não comprometeu em nada, não comprometeu defensivamente, ainda foi ao ataque, sem muita eficiência ofensiva, mas foi ao ataque. Gostei muito do Dodô,
finalizou de fora da área, armou o time bem na bola parada. No primeiro tempo a bola parada dele entrou bastante, teve coragem para bater o pênalti. Então achei que foi o melhor jogo do Dodô com a camisa do Vila, sabe? Dos que eu vi. Para mim foi esse de hoje. E nas duas vitórias do Vila fora de casa ele foi fundamental, né? Porque é ele quem faz o gol daquela vitória sobre o Atlético lá na Arena Independência. E hoje ele fez gol, ele cobrou escanteio, enfim, ele foi muito participativo. Finalizou uma bola de fora da área que o Denis Júnior pegou. Então, para mim, grande partida do Dodô. E achei o Vila, me parece que, como que eu vou dizer, um pouco mais solto. Sabe? Eu estava sentindo o Vila muito tenso nesses últimos jogos. Claro que uma sequência de derrota complica muito, mas eu vi um Vila mais solto. Eu vi um Vila mais corajoso dentro de campo, em alguns momentos tendo posse de bola no campo do adversário, mesmo jogando fora de casa. A posse de bola do Vila não foi grande, mas o Vila teve os seus momentos de boa posse de bola no campo adversário. Então, assim, o Luizinho começa a dar a cara dele a esse time. Porque os outros jogos eu estava vendo um Vila desconfigurado, um Vila que não tinha identidade. Não era o time do Rafael Lacerda e não era um time novo. Agora já é um time diferente do Rafael Lacerda, mas já é com cara de um time novo. Lógico que a gente precisa ver isso na sequência, mas foi a primeira vez que eu vi cara nesse time do Luizinho Lopes em relação desde a sua chegada. Então o trabalho do Luizinho foi bom, sabe? Hoje não vou ficar aqui pegando o pé do cara à toa. Achei que o trabalho dele foi bom. Os perigos que o Vila correu foi muito mais por erros individuais. Apenas essa questão de baixar a linha demais na reta final, que eu nem sei se o Luizinho pediu, mas acabou que o Vila baixou demais as linhas. Achei que foi um risco maior do que o Vila precisaria correr. O House, bem no jogo, deu uma rateada ali no final numa bola que ele saiu, mas o Elias salvou ele. Tem que tomar cuidado nesse tipo de bola, né, House? Ali é concentração, que dá um erro de falta de concentração. O Elias, uma boa partida. O Everton hoje não comprometeu, ainda fez o gol, foi importante no setor ofensivo. O Thiago Pagnussá, uma grande partida do Pagnussá, cortou tudo por lá. O Igor, um bom jogo. Acho que ele aproveitou bem a oportunidade que teve. O João Vieira teve um erro decisivo, né, no gol que o Vila toma, é ele quem erra o passe, mas ele, mesmo assim ele não se omitiu do jogo, foi algo interessante, porque ele errou, mas ele seguiu fazendo a saída de bola entre os três zagueiros, seguiu tentando esse passe inicial ali. O Igor Henrique apagado, boa qualidade técnica, mas apagado. O Dodô para mim o melhor do Vila, já falei sobre ele aqui no vídeo. Bruno Xavier se posiciona bem, perdeu um gol feito, né, que poderia ter ajudado, mas gostei do posicionamento, né, das finalizações, duas finalizações com perigo. Todinho entrou no lugar dele, foi decisivo, né, fez o que o Bruno deveria ter feito lá atrás. O André não se movimentou muito, mas achou um passe muito bom para o Bruno Xavier, no lance em que o Vila poderia ter matado o jogo. Pajé entrou no lugar dele, deu um gás ali na reta final, né, com correria, arrancadas. Parede ainda bem distante daquele Parede de 2023. E Vinícius Paiva entrou no lugar dele, acabou sendo uma válvula para aqueles minutos finais ali, para puxar o contra-ataque pelo lado esquerdo, que preocupava a defesa da Ferroviária. Então uma vitória importante do Vila, entrou, né, nos 20 pontos, quebrou essa barreira aí finalmente, né, o Vila saiu aí dessa barreira aí da casa de 10 pontos, né, chegou na casa dos 20 e agora ainda tem 4 jogos para tentar se aproximar bastante aí dos 30 pontos. Acho difícil superar a marca de 30 pontos, pois teria que vencer os 4 jogos, o que não é uma missão fácil, mas o Vila tentar aproximar, quem sabe chegar aí a 28, a 27, né, para ainda manter esperanças para o segundo turno em relação ao acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas sem dúvida uma vitória importante. Eu falava disso no pré-jogo, né? Não importa se o Vila tinha desfalques, isso tem sido uma rotina, mas o Vila precisava muito vencer esse jogo. Até dos jogos que o Vila tinha nesse mês, esse era um jogo acessível. O Vila tinha que conseguir fazer um bom resultado nele. O Vila também tem Volta Redonda ainda fora de casa nesse mês, para realmente você conseguir fazer uma boa pontuação e fechar bem esse turno. Então o Vila aproveitou-se bem da oportunidade, bateu em um time
que tira ponto de muita gente e bateu fora de casa, o que é sempre muito difícil, né? A Série B é raro você vencer fora de casa, não é fácil para ninguém ganhar fora de casa, e o Vila conseguiu uma grande vitória. Eu acho que isso vai trazer tranquilidade para o trabalho do Luizinho, tranquilidade interna, vai dar mais espaço para ele trabalhar o seu time, para ele implantar as suas ideias. E como eu citei hoje, eu já comecei a ver um pouco dessas ideias do Luizinho Lopes, já bem mais claras em relação aos 3 jogos anteriores. E você, torcedor colorado, gostou do jogo do Vila? De quem você gostou, de quem você não gostou? Tá animado? O Vila vai dar conta, emplacar uma sequência positiva agora? Fique à vontade, deixe a sua mensagem, manda o seu recado, para a gente ir debatendo juntos as coisas do futebol goiano. Muito obrigado pela audiência, por acompanhar o vídeo até aqui. Se ainda não for inscrito, toda vez eu te convido a se inscrever. Deixe o seu like caso ainda não deixou e seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62.